Coisas das relações contra 40 segundos. Salve, meus bons, tudo certo, galera? Tô aqui, Prosa por Aí. Hoje eu tô visitando uma pessoa, tá? Recebi um convite aqui pra vir na casa da pessoa, certo? E diga-se de passagem que não é a regra, tá? Geralmente, vocês viram que a última entrevista com a galera do Papo Reto, da banda Papo Reto, eu fui lá no apartamento lá de meu parceiro Diógenes, e hoje eu tô aqui na casa de um cara que escreveu um livro que eu tenho certeza que, se você quiser entender um pouco da vida desse cara, que é referência da galera, vale a pena você ler esse livro, até porque esse cara, ele é bem fechadão, tá? Eu soube, inclusive, que Serginho do BahiaCast chamou ele para ir lá no BahiaCast, e ele disse que era a primeira e última vez que ele ia no podcast, então eu tenho certeza que é muito difícil você ver esse rosto, certo? Em outro podcast, certo? O rosto de Edson Gomes. Mas quem tá aqui comigo é Ricardo Reina, meu irmão. Brigadão aí pelo convite, né, de vir aqui na sua casa pra gente falar sobre esse livro que você fez. Já vi que você tem aqui dentro de Salvador, você tem um refúgio, né, cara? Porque o ambiente aqui é muito agradável, né? Não, com certeza. Muita planta, muito jardim, isso deixa a gente mais tranquilo. Sem a zoada do urbano, né? Exato. Essa loucura que a gente vive aí fora, né? Eu acho bacana isso aí. Ricardo, eu queria que você começasse. Vou chamar de Ricardo de Reina. Você prefere o quê? Reina, né? Reina, porque no meio musical é Reina. Né? É Reina, então, Reina Music. Reina, vamos lá. Para começar, eu queria que você falasse um pouco de você. Porque eu já li aqui na orelha. Na orelha, né? Eu sou ruim de leitura, cara. Eu nunca fui muito de ler livro, então eu não conheço esses nomes, né? Aqui é a orelha do livro, né? Orelha. Exato. Eu já li aqui que você é mestre em Ciências Sociais. Isso, né? pela UFRB. É a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, lá em Cachoeira. Cachoeira, que é a terra... Na sede, a terra de Edson Gomes. De Edson Gomes. E historiador pela UFBA, né? Isso. Exatamente, queria que você falasse. E, além de tudo, cantor, compositor, instrumentista. Eu, na verdade, sou um privilegiado, como você pode ver aqui. Um negro, filho de classe média, o que eu achava que era comum por causa desse condomínio aqui, que é um condomínio da Embasa. Mas eu tomava aula de piano muito pequeno e, de alguma maneira, fui nas minhas férias à terra de minha mãe, São Félix, né, em frente à cachoeira ali. É só atravessar aquela ponte, que parece que vai cair. Toda a vida é assim, né? Não, a ponte agora está privatizada e, de alguma maneira, acabou sendo... Quando o cara privatiza, é que ele quer tornar aquilo lucrativo, né? Então eles fizeram uma reforma que agora ela não é mais de dormentes, né? Que é aquelas madeironas, ela agora é de ferro geral, e aí o suporte de baixo também para aguentar o trem. Eles estão usando não só a linha férrea, como também estão usando a ponte como instrumento para levar carvão mineral para o centro do país, de Minas para São Félix, de São Félix para Minas, enfim. Entendi. Mas eu passava minhas férias lá, e quando eu descobri, né, quando na verdade já tinha lá a ideia do Tim Maia. Quem está tocando aí, uma vez, presente na casa de meu tio, que eu ia muito à casa de Bebel, eu vi saindo assim o pessoal ali do bairro, muita gente saindo. Aí eu falei, o que é que tá acontecendo aí? Não, Tim Maia tava fazendo um show aí. Tim Maia era justamente Edson Gomes, né? Antes dele lançar o disco, eu já sabia cantarolar parte das músicas dele, porque as músicas eram cantadas nas rodas de samba e tudo mais. E ele começou com sambão, pouca gente sabe disso. Eu não gosto muito de ficar falando essas coisas, mano, porque acaba dando esses spoilers sobre o que tá aí, que é essa trajetória. Mas eu tô aqui na entrevista, já não é o primeiro podcast que a gente faz, e é sempre... Mas aí você dá só uma pincelada, pra deixar a galera curiosa. A ideia de ler. Exato. Agora são 224 páginas, então eu não vou conseguir jamais contemplar tudo aqui, né? Eu vou falar de algumas coisas. Então foi lá que eu conheci esse trabalho de Edson, que para mim, como criança negra, foi um alento, né? Talvez isso tenha acontecido com muita gente negra e também não negra. Mas a questão de ser negra em relação a esse trabalho é porque Edson vem com um discurso que não é dele, somente para ele. Ele vem com o bojo da população afro-brasileira, né? Na Sombra da Noite, reggae música. E, na verdade, Bob Marley já havia falecido 7 anos antes e deixado sua marca no universo, no mundo, né, no planeta. E Edson vem com a língua portuguesa, trazendo isso para esse continente chamado Brasil, né? Que é um país mais continental. Então, isso tudo, ali com 11, 12 anos, me deixou muito ligado a Edson, ao trabalho dele. Eu ouvi muito, né, os discos. E assim, depois vem o Recôncavo, que é o segundo disco, depois de Reggae Resistência. Eu já me lembro com 12, 13 anos, muito impressionado com o disco inteiro. Para mim é o melhor disco dele.
Aí quando veio o Campo de Batalha, que eu tenho 14 anos, já fui um dos primeiros caras aí pra porta da Disco, no antigo Shopping Iguatemi. Fui no sábado, o cara me disse, velho, o disco só chega segunda. E era distribuidora de discos, né? Então o cara já sabia. Na segunda-feira, 9 horas da manhã, eu tava lá para pegar meu Campo de Batalha. Então, na época do disco, que era outra situação da música, né? A música vivia, o vinil, a música já vivia uma outra situação. A música praticamente mandava no mundo naquela época, né? A indústria fonográfica. Então, esse trabalho, esse livro, ele vem fechar essa situação. Depois eu conheci Edson lá, num baba de meu tio, chamado Clube dos Velhinhos. E aí que também conta que Edson passou umas certas dificuldades antes de chegar. Na verdade, o trabalho, mano, a gente fica querendo falar as coisas e acaba atropelando. Ele é sobre essa trajetória de Edson até chegar na gravadora, que não foi uma coisa fácil, né? Mas conheci ele lá, como eu estava falando, um baba de meu tio chamado Clube dos Velhinhos, e ele ficava um pouco mais afastado assim, porque ele é, como você falou aqui, um cara retraído. Ele é recluso, ele tem as razões dele para isso, né? Reservado e tal. E aí eu ficava louco, eu já conhecia o trabalho dele. Dizia, pô, Edson Gomes ali, aí falava pro meus primos, eu vou lá, meus primos, não vá não. Não vá não, que ele vai, talvez ele não lhe trate bem e tal. Até um dia que eu disse assim, pô, eu vou lá, velho. Cheio de medo e fui. E aí, bichão? Que ele tem essa coisa de bichão, né? É uma gíria de lá. Eu fiz, pô, queria saber como é que você compõe. Ele, senta aí. Aí me recebeu bem, me explicou como é que ele compõe as músicas. E ali... Isso é coisa de energia, você tá ligado, né? A energia dele bateu com a sua na hora, porque ele não é tão aberto assim. Não, mas eu era uma criança, eu tinha 13 anos, 14 anos, eu era fã, na verdade, Edson mesmo reservado. Se você chegar na manha, o negócio todo dele é pé na porta. Isso aí eu já vi em várias situações, né? Porque tem gente que não sabe chegar na manha, quer chegar com o pé na porta. Ah, quer tirar uma foto aqui? Não, peraí. Fala com o cara que tá perto dele, pergunta se pode. Porque é o jeito, né? Cada um tem um jeito de... Eu já vi outros artistas fazerem isso e não tem essa incompreensão toda, né, que ele carrega em relação à própria trajetória dele. Mas ele me tratou super bem, me explicou como é que ele compunha, aquela experiência ali dele me explicar como é que ele usava as notas. Eu era um cara que aprendia piano clássico, eu já comecei a querer o violão e eu já comecei a entender que a gente pode usar as notas a nosso favor, fazendo as melodias. Basta memorizar, né? E depois ele me disse, olha, eu pego um tema, uma redação com um tema, um título, e eu vou insistindo poeticamente naquele título, dizendo o que é que eu quero dizer, o que é que precisa ser dito em relação àquilo. Então você vê que tem uma fórmula ali, né? Tem algo ali. E assim, essa experiência com o Edson acabou me aproximando dele. Eu sempre ia nos shows e tudo mais. E o baba que ele batia, eu também batia o baba. Ele jogava bem meio de campo, não era ruim. O Edson jogava direitinho, né? E acabei me aproximando dele e tal, como fã. Depois eu vou pro lance da música, né? Tem uma banda Filhos de Jack em Salvador. E Edson fazia questão de indicar a banda, de me indicar, me contratou uma vez para tocar lá em São Félix, no clube que ele estava presidente na época, que é o Ferroviário, né? Clube dos Ferroviários, né? Que é uma parte da classe operária que tem lá na cidade, que trabalhava inclusive nessa linha férrea, né? Hoje em dia que está privatizada. E a gente foi lá fazer, logo no começo assim, com a Filhos de Jack, depois essa banda vira Folha de Chá, e a gente continua com esse diálogo com o Edson e tudo mais, até que eu vou fazer uma experiência lá com Jeremias como guitarrista, e logo depois ele me convida para ser guitarrista base, e eu toquei 2 shows somente, justamente por nossa amizade e tal, uma coisa que não era muito profissional. A nossa amizade sempre está na frente dessa coisa profissional, inclusive para estar na Cão de Raça como músico, que não é uma coisa fácil, né? A banda, ela é exigente, ao mesmo tempo a agenda de Edson não é uma agenda... É uma agenda difícil. Você vai pro fim de semana, você volta na segunda-feira moído dessas 2, 3 viagens que se faz no fim de semana, né? Enfim. Mas depois ele, como artista, acaba me dando de lambuja o prazer de fazer comigo um projeto que eu tenho chamado Reina Convida o Rei. A gente já fez uns 7 shows desses. Não é sempre que acontece o show, porque ele tem agenda com a Cão de Raça, tem agenda com o Isaac. E aí acaba que quando tem uma certa oportunidade, a gente acaba vendendo esse show, né, em espaços geralmente que ele não alcança, assim... por questões, eu nem sei, por questão do reggae mesmo. Às vezes eu aqui, dentro do meu ciclo aqui, tenho lugares que consigo levar Edson, que não é o comum ele frequentar como artista, e acaba acontecendo esse projeto. Entendi. Mas, vamos lá. Aqui você conta a trajetória dele, né? Desde quando ele estava lá, as dificuldades que ele passa até chegar na EMI. Que é a gravadora dos Beatles, né? O selo dos Beatles. Exato. É interessante. Para Edson, para Edson, assim, um músico, né, como você falou, que vem do interior, que ele vem de Cachoeira,
um cara chegar e conseguir alcançar isso foi uma vitória gigantesca, né? E na verdade, mano, eu trago aí, na verdade, como o reggae chega no Brasil. Porque, na verdade, a gente sabe que é uma música jamaicana, diaspórica. Isso. É uma música que se espalha no Atlântico, se espalha aqui no Ocidente todo, né? Europa, Inglaterra. Tudo isso é um alcance que o reggae dá saindo da Jamaica, não só com Bob Marley, mas com outros artistas, Jimmy Cliff, Jacob Miller, uma série de artistas jamaicanos que conseguem transpor sua arte para outras partes do mundo. Então eu faço, na verdade, cronologicamente, esse estudo, é uma pesquisa de mestrado, o primeiro capítulo, inclusive, é bem científico, né, 20 páginas, o pessoal pode se enfadar, mas logo no segundo começa a resenha propriamente dita, né, eu tive que apresentar isso para a universidade, justificar cientificamente porque é que eu estava fazendo o trabalho. Mas essa chegada do reggae no Brasil, através dos tropicalistas, né, Caetano Veloso é o primeiro cara a fazer uma gravação, não reggae, mas uma introdução de uma música dele, em que ele, inclusive, relata em Londres a experiência dele com o reggae lá em Londres, em 72, que era quando o reggae estava sendo jogado, mas não tinha lançado nem o primeiro disco, que é, dito assim, o start, né? O pontapé para o reggae em nível internacional, né? Bob Marley lançou o primeiro disco 72, 73, 73, o Catch a Fire, né? Que inclusive não era Bob Marley, era para sair The Wailers. Mas o cara já estava tão na intenção de que fosse Bob Marley que ele botou Bob Marley em The Wailers, o que causou inclusive uma briga com a banda, né? E aí eu faço essa cronologia. Caetano, ele grava uma música chamada 9 Out of 10, daquele disco Transa, em 72. E no começo da música tem um ska. É como se Caetano estivesse dizendo, não, eu estou ouvindo isso aqui. E no começo da música ele fala, Walk down to the Portobello Road. Ele sente o baixo do reggae. I'm alive, vivo, muito vivo. Não sei se você ouviu essa música. E nessa música ele fala, né, que ele tá em Portobello Road e ele ouve o som do reggae, né? E os caras do reggae falam pra ele, não, pô, não vai embora agora não, espere a próxima pedrada, que é uma expressão regueira, né? Expect the final blast. Que na verdade em inglês seria a próxima explosão, a próxima canção, a próximo track, né? E então os tropicalistas, velho, ele tem essas coisas e é o seguinte, toda música pode ser brasileira. O brasileiro ele tem a capacidade de abrasileirar qualquer tipo de gênero musical. Foi essa a proposta, inclusive, do tropicalismo. De antropofagia cultural, de comer e regurgitar um outro sentido. Então o reggae brasileiro, ele vem desses caras. Aí Gil depois... Eu faço, na verdade, essa 72, Caetano, com esse singlezinho, esse comecinho aí da música ska, e falando sobre o termo reggae, aparece pela primeira vez numa música na indústria fonográfica brasileira, né? E depois, em 78, Gil vem com Realce, em que ele já grava no Mano Cry, né? Que ele já grava aquela versão de Não Chore Mais. Não Chore Mais. Que, inclusive, ele vai gravar lá no estúdio de Bob Marley, com Liminha, né? É produzido lá. Interessante você falar isso, porque, assim, a palavra reggae, como você falou, apareceu pela primeira vez através de Caetano Veloso, mas Gil, ele tem muito mais um pé no reggae do que até o próprio Caetano. Não, né? É isso mesmo. Mas, assim, eu quero explicar, na verdade, é que o movimento tropicalista, ele fez essa proposta de antropofagia. Ah, porque o reggae é jamaicano. Não, mas se vier pra cá pra dentro, a gente vai dar um jeito nele. Exato. Entende? O rock brasileiro. Você vê que tem isso tudo, todas essas linguagens. Inclusive o disco Reggae Resistência é quando aparece pela primeira vez na Biblioteca Nacional o termo reggae nacional. Inaugura na indústria fonográfica brasileira com o disco de Edson. Como eu falei pra vocês, você tem outros discos, mas os discos não eram completamente reggae. Né? Os discos eles eram de outros estilos e o reggae aparecia ali 2, 3 canções, como Caetano que bota uma introdução e fala do reggae na música, mas a música não é reggae, entende? Então, 78 tem o disco Realce de Gil, 79 tem Bahia Jamaica, Jamaica Bahia, Bahia Jamaica, de Chico Evangelista, vamos esquecer o nome do outro rapaz, Chico Evangelista, tá aí o disco, eu digitalizei essas imagens e coloquei o nome dessas pessoas. E não vou me lembrar agora do nome do segundo rapaz, é uma pena. Eu já não sou o mesmo depois da pandemia. Minha memória já não é a mesma. Ninguém. Isso é normal. Foi um sacode, né? Mas assim, e depois a gente tem Lazo, 83, com o disco dele Sentir, Amar, que tem Do Jeito que o Seu Nego Gosta. O nome do disco eu também não estou me lembrando todo, mas é Sentir, Amar e alguma outra coisa, são 3 nomes assim. E eu estou precisando até reler de novo essa obra, eu me afastei um pouco depois que você escreve, né? Que você lê milhões de vezes para fazer revisão, você acaba deixando ela um pouco de lado, mas eu vou voltar a lê-la. E em 84 o Gil vem com outro disco extra, né? É extra o nome do disco?
Acho que tem uma pirâmide assim, tá, um olho no meio. Aí ele já vem com Give Me a Love, que é Vamos Fugir. Esse disco, se eu não me engano, eu acho que esse disco, minha mãe tem o vinil até hoje. Esse disco de Caetano, que é o Triângulo com o olho no meio. Esse é de Gil. E o de Gil. Eu não me lembro o nome, mas... Não, eu percebo, mas já fui tão bom em falando em podcast sobre essas coisas que eu tinha isso tudo na minha cabeça, assim, muito bem articulado. Mas tá aí. E esse disco tem Vamos Fugir. E é gravada com a The Wailers. Bob Marley tinha morrido 3 anos antes, Gil consegue ir pra lá de novo e grava com a banda de Bob Marley. Inclusive, a música foi gravada originalmente em inglês. E com o sucesso que ela fez lá fora, Gil foi e botou uma versão em português, Vamos Fugir. Né? Com a banda de Bob, a robustez disso é muito enorme, porque, como ele falou em relação ao começo do Bob Marley, bicho, a mixagem de Bob Marley, a masterização dele é um absurdo. Você bota o som de Bob Marley, qualquer som, sound system, você diz, pô, velho, que... Eu não quero nem saber que seja reggae, mas que qualidade de som é essa que o cara tirava em estúdio, né? Limpinho, né? Limpo, e ao mesmo tempo o som do baixo com a frequência de grave que poucos sons no planeta Terra vão achar um som melhor do que o de Aston Family Man de baixo. Toda essa questão faz de Bob Marley um grande artista de estúdio, entende? E a própria The Wailers, a banda dele. Então o Gil em 84 tem essa gravação, até eu catalogar e chegar no nosso Edson Gomes, Reggae Resistência, que é gravado em 87, e é lançado em 88, 100 anos, né, da abolição da escravatura no Brasil, um negócio bem simbólico. E aí vem Edson, com a capa reggae, ele com blazer, com tranças, né, e no fundo uma Bíblia. Então toda essa questão que é etnograficamente, o que é que significa, inclusive o meu trabalho também é sobre isso. O 4º capítulo é esse desfecho. Ele chegou na EMAI, certo? Mas e o disco? O que é o disco? Como é esse disco? O que é que ele fala? O que é que traz? Quais são as canções? E a letra das canções? E a análise sobre as letras? É o 4º capítulo do livro, que é o Reggae Resistência, né? Que é o primeiro disco de reggae do Brasil. Isso não é Ricardo Reina que está falando, não é o meu achar. É o que diz a Biblioteca Nacional para o que foi endereçado esse disco, né, na indústria fonográfica. Esse disco é de quem, meu velho? É de reggae. Se dependesse da indústria fonográfica que cercava Edson, que é a indústria do axé, Cristóvão Rodrigues, né, que está vivo, né, o Wesley Rangel, que já se foi, segundo Cristóvão, Edson deveria gravar samba reggae, que era o grande negócio do momento. Só que Edson diz, não, se for para gravar samba reggae, eu não gravo. Veja você que ele era realmente resistência. É por isso que eu perguntei aquilo para você lá no início, que é sobre essa vitória, né, dele chegar a EMI, né, e gravar um disco, principalmente por conta desse perfil que ele tem. Porque não é mistério para ninguém esse perfil de Edson, assim, muito mais voltado para os ideais, né, para aquilo que ele acredita, do que para o próprio mercado em si, para o negócio, para o que o mercado está cobrando. Então essas dificuldades, né, que a gente fica às vezes... Mas se você for ver, é um tipo de substância, né, porque, como eu estava falando com você, são canções que têm 40 anos. Muitas têm 50 anos, porque ele fez muito antes de gravar. Ele levou 11 anos para gravar. Ele mesmo, aí aquela coisa que ele falou de 77 para 88, ele mesmo considera aquele festival lá de inverno, de Cachoeira, depois do São João tinha um festival de inverno, onde ele ganha com a música Ana Maria. Ele escreve Ana Maria e Na Sombra da Noite. Quem ganha é Ana Maria, e ele ganha esse festival de 77. Então ele considera ali o marco para os 11 anos que ele grava depois, 88, de Reggae Resistência, né? Mas é justamente o que eu lhe falei, a questão toda do bojo, como artista de Edson, ele tem músicas que têm 40 anos, ele tem músicas que têm 45 anos, e as novas gerações chegam, ouvem e dizem, não, isso é válido, isso vale para hoje, vale para ontem, vale para amanhã, vai durar após Edson, né? Então é uma obra que vai além do que o mercado espera. O mercado é o verão que vem, é esse verão que passou, e acabou, e a próxima. Então está buscando sempre algo para poder consumir em cima daquilo durante aquele pequeno espaço de tempo e depois descarta. Não é o caso dele. Então, na verdade, acho que Edson tem noção do artista que ele é. Do que ele estava fazendo. Dessa noção, no podcast Biacast, ele fala isso. Pô, a música, quando eu comecei, era a música. Hoje em dia, já não é mais a música. Né? Então, é um conceito que tem atrás disso tudo, né? Que de alguma maneira, os seguidores dele do reggae, como eu entrei no reggae por causa dele, talvez Serginho também, né, e outros artistas de reggae tenham também ele como alguma referência, é justamente a ideia que a gente tem de criar canções que durem, que a gente cante pro resto de nossas vidas, e que as pessoas cantem depois que nós deixarmos o plano. Torna atemporal, né? É exatamente isso, que sejam atemporais. Isso eu acho interessante, porque o Serginho para mim é uma referência, né, como músico. Com certeza, Adão. Apesar de que na época em que eu tive banda e que fui músico, eu era do rock,
Mas eu sempre gostei de reggae, né? Eu me lembro de ouvir discos, de ouvir CD, disco e tal, desde moleque, desde adolescente. Eu falo assim, Serginho fica puto, né? Porque, tipo, eu tô chamando ele de Serginho de velho. Mas eu era adolescente quando eu ouvia Serginho. Serginho que nem usava barba ainda usava o rastro e tal. Aí, enfim, né? Serginho pra mim já é uma referência. Aí eu, entrevistando o Serginho, batendo papo com ele, né? Eu percebi que Edson era também uma referência para ele, né? Quanto a isso aí. E eu percebo que quando você tem boas referências, você acaba trilhando o mesmo caminho. Porque eu acho que existem músicas, por exemplo, do Adão Negro, que são atemporais também. Não, com certeza. Daqui a 20 anos a gente vai estar ouvindo Adão Negro ainda. Assim como a gente ainda escuta muita música de Edson, que é da década de 70, da década de 80. Teve um festival agora, o Oktober Reggae, no outubro passado, feito pelo produtor do Adão. O nome de todo mundo tá me fugindo hoje aqui. Mas eu fui ver o show do Adão, o Adão fechou, né, o Oktober Reggae, com bandas do Brasil inteiro, 60 bandas, né, eu também participei do festival. E eu fui ver o show do Adão Negro, as pessoas cantam absolutamente todas as canções. Né? Isso aí é importantíssimo para um artista, é um reconhecimento do que está sendo feito, né? Eu fico muito impressionado com o Adão Negro em relação a essa capacidade que eles têm de objetivamente, né, ter um público que cante suas canções em seu próprio show. Isso é importantíssimo, né? Esse alcance é importante. Enfim, mas voltando aí para o trabalho, para o livro, essa trajetória, ela contempla, né, de alguma maneira, o reggae recôncavo. O Edson não está sozinho nessa história. Aí eu tenho o Nengo Vieira, que ajuda ele a traduzir do sambão, que era a banda, a forma como ele se apresentava para o reggae. O Nengo Vieira, todo mundo sabe que é um grande artista de reggae, trabalha com o gospel, né, é bispo da igreja Bola de Neve. Exato. E é um grande cara, um grande produtor também. As músicas de Nengo, as mixagens de Nengo, né, as canções de Nengo são lindíssimas, né? Nengo que foi também líder da Remanescente, que é outra banda assim, de destaque lá no Recôncavo, a banda que muita gente gostava e que acabou o disco barrando lá em 94, não saindo, né? Esse disco acabou sendo reproduzido de maneira pirata lá por dentro da WR. Algum operário de lá de dentro pegou a tape e ficava vendendo os CDs assim meio que na surdina, mas muita gente ouvia. E depois vem Cine, que pega esse trabalho da Remanescente, a maior parte do trabalho da Remanescente, no primeiro disco de Cine tem 8 canções de Nengo, né? E tem a enigmática Nyambig Blues, que foi sucesso do Carnaval, e Cine teve aquela explosão. Essa música foi a composição de Nyambig Blues é de Cine Calmon. Do próprio Cine, né? É a música dele de sucesso, né? Exato. Do amor. Isso é um hino em Cachoeira. Eu morava em Cachoeira, na ladeira do Monte, e eu jogava esse baba do Clube dos Velhinhos, há uns 10 anos atrás, e aí eu saí assim num sábado para ir pro baba. A gente sai pro baba 2 horas da tarde para assinar o livro, porque é na ordem de chegada. E aí tava tendo uma festa em frente à minha casa, na casa do Dr. Evandro, e o pessoal ouvindo Nyambig Blues. E se esgoelando. Quando eu volto do baba 7 horas da noite, tá tocando Nyambig Blues. Os caras passaram 5 horas ouvindo, cantando. Né, Cachoeira é o hino de Cachoeira, praticamente, né? Porque o pessoal tem um orgulho enorme dos cachoeiranos. Aquele tipo de música que quando você abre qualquer show ali, você chega a arrepia de ouvir uma música dessa, né? Eu acho que ele acertou na melodia. A música popular, meu querido Falcão, ela traz isso, né? É você acertar a melodia, em primeira instância, a letra, e de alguma maneira o que está no backup dela, que aí já é a cobertura, as harmonias, o ritmo, essas coisas. E sim, acertou com certeza, porque ele furou o bloqueio do reggae, né? Que não é difícil sair do nicho. Naquela época ali ele foi música do Carnaval, Ivete gravou, aí você vê que o negócio realmente, quando fura o bloqueio, o negócio ganha outro exponencial, outra performance. Eu queria saber de você sobre essas peculiaridades, assim, porque eu sei que isso é bem atípico, né? Porque o artista em si, ele meio que, até por uma questão até de sobrevivência, a depender do artista, óbvio, né? Tem aquela coisa de você estar sempre no métier, né? Sempre ali com um, com o outro ali e tal, sempre transitando, porque você tem que estar sempre no hype, né? E eu percebo que Edson é meio o inverso disso, né? Edson, ele já é um cara que já não tá tanto nisso. Eu queria que você falasse pra mim assim, se você entende um pouco o porquê dessa peculiaridade dele, de ser mais retraído, de ser mais fechado. Você comentou comigo antes da gente começar a gravar a entrevista sobre um convite, acho que de Saulo, não foi pra ele?
uma situação assim. Saulo acaba gravando uma música dele, mas acho que fizeram um convite para ele ir para Jamaica com Saulo. Acho que foi Chico Kertz que fez esse convite. E ele nega porque, na verdade, ele fala assim, o que é que Saulo tem a ver com a minha arte, né? Assim, diretamente com a minha arte. Entendi. Aí Chico Kertz até fala para ele, não, mas Saulo te adora. Ele fala, eu também gosto dele, né? Não tem nada a ver com gostar ou não gostar. Mas eu acho que isso é uma questão dele artística, né? Edson, só lendo o livro você vê o que é que ele passou. Às vezes até eu falo para a própria Cachoeira, que muitas vezes renega ele assim por causa dessa retração, né? Gostaria que ele fosse mais cine, né? Que Cine é expansivão. Né? Você chega em Cachoeira, você encontra Cine na praça comendo água forte. Né? Edson come a mesma água, mas de maneira reservada, entende? E no ambiente dele, ali com o pessoal dele e tal. Então, essa incompreensão é porque é a história de cada um, né? Cine vem em outra época, Edson já tinha furado o bloqueio da EMI, né? O reggae já tinha um público criado pelo próprio Edson, ele atingiu nacionalmente. E Edson passou por poucas e boas, meu caro, antes de chegar na EMI. É isso aí que traz aí, essa compreensão. Sim. E eu não vou dar esse spoiler porque é o grande clímax desse livro. É a cereja do bolo, né? É a cereja. A pessoa vê que 11 meses antes, Edson passa por um perrengue muito forte, um perrengue... Uma cara já cortadinha, o cara leu antes, aí largou o doce, eu disse, aí tentei desviar um pouco, porque, pô, bacana da leitura, aí você chegar e ver... Esse aqui é meu, né? Com certeza. Então eu vou ler. O interessante de não ler antes é pra não ficar dando spoiler aqui, né? Pra galera ficar curiosa. E a leitura, eu acho que o grande negócio da leitura é a surpresa. Né? A leitura, o livro, ele ainda é uma máquina que não foi destruída pelo ser humano com esse mundo digital. Estão tentando. Ele está semi-destruído, né? Estão tentando. Saiu uma pesquisa no passado falando que do público leitor brasileiro, 83% não leu livro nenhum no ano passado. E 17% leu um livro. Então o negócio não é tão fácil como as pessoas pensam em relação ao livro. A própria indústria do livro, de shoppings, essas lojas, os comércios estão muito ruins em relação a isso. Eu tenho falado isso nos podcasts, né? O contrato que você faz com uma livraria, ela leva 50% do lucro. Se eu não tenho 50% do lucro quando eu estou vendendo, como é que eu posso dar 50% de um lucro para uma livraria? Só essa conta burra aí, a gente já vê que eu estaria pagando para colocar o livro na livraria. Né? Ou então eu posso dizer para a livraria, ela vai lá diretamente e compre, como eu estou fazendo, que eu estou comprando na mão da editora. A editora já não vem mais, vou fazer aqui, Reina, 10 mil livros de Edson Gomes, que eu sei que vai vender no Brasil 10 mil livros, toma aqui um cheque X, R$12 que eles pagam por livro quando eles fazem esse contrato. E estaria ótimo para mim. Faça 10 mil livros, né? Espalhe pelo Brasil a minha ideia e venda seus 10 mil livros. Me dê meu cheque aqui de 120 mil. Gol do Bahia. É festa. Bahia 2-0. Hoje, domingo, viu? 23. Então, mas não é isso que fazem mais. Eu estou comprando o livro na mão da editora para revender. Deixei na Mídia Louca, lá no Rio Vermelho, que foi o lugar onde eu lancei o livro dia 6. Foi positivo o lançamento. Mas como a gente estava falando aqui, eu tive 2 pessoas do reggae que foram lá ver o livro de Edson Gomes. 2 pessoas. Não, os artistas não foram, os músicos não foram, o público não foi. Foi um cara público assim que eu vi, e Arigil, que eu falo aí dentro do livro, e o de Arigil eu dei, porque é um cara que deu depoimento aí, enfim, é um cara que faz parte do bojo da história e tudo mais. Então, é essa coisa do livro que não é uma coisa fácil, né? Que as pessoas pensam que é fácil e não é. Mas o interessante é a leitura, o interessante é saber que Edson passou poucas e boas para chegar na EMI, que é uma gravadora multinacional. O plano para o Reggae Resistência foi muito bem lançado, o disco na época, né? E devido a isso vendeu 100 mil cópias, né? Que não sei se é disco de ouro, mas você vê a indústria, é tão interessante que ela tinha esse catálogo, né? Chegou em 100 mil, é X, chegou em 250 mil, era Y. Bob Marley fazia isso no mundo todo. E ele chegava para fazer um show na Itália, a indústria não falava nada com ele não, ia visitar ele no estádio. Velho, toma aqui seu disco de ouro, seu disco de platina, seu disco não sei o quê. Isso você vê hoje no YouTube, que as coisas estão mais espalhadas, né? Porque naquela época que era uma coisa muito local, era em cada lugar que ele ia, ele recebendo disco de ouro em cada lugar. Então a venda do cara, eu estava falando com você aqui que Chris Blackwell tinha um menino dos ovos de ouro, que era Bob Marley, né? Em relação à indústria fonográfica, que é vendas, ele era realmente um cara que vendia muito, a música muito bem feita, e por isso também o disco Bob Marley saía como água. Tão bem feita que se torna atemporal também, né? Também. Bob Marley morreu em 81. Ou seja, ele morreu, não era nem nascido, eu sou de 84. Você é menino novo então, né? Sou, pô. A barba branca chegou cedo. Chegou cedo, Você gosta de virar polícia, velho. Polícia aqui no Brasil. Esquenta a cabeça. Demais.
Aí, assim, e você vê que Bob Marley morreu antes de eu nascer e eu tive acesso e escuto até hoje. Tive acesso essa coisa na minha pré-adolescência ali a Bob Marley. Uma das pessoas que me fez ouvir muito Bob Marley, porque eu já conhecia, porque tinha músicas que eram aquelas músicas chavonas, né? Músicas de trabalho, né? Is This Love, não sei o quê. Os hits de amor. Essas são as iscas. Mas quem me apresentou o trabalho de Bob Marley, que a partir daí eu comecei a ouvir até aquelas músicas lá do B de Bob Marley, foi o próprio Gilberto Gil, principalmente quando ele gravou aquele Caia na Gandaia, lembra? 2001. Caia na Gandaia, exatamente. Eu não tenho mais o disco físico, mas eu tenho as MP3 salvas no computador até hoje, porque quando eu vi que o disco ele vai chegar uma hora que ele vai dar piti, o que eu fiz? Baixei logo, né, no computador. Então, eu tenho o Caia na Gandaia até hoje. E ele gravou lá na Tuff Gong, né, também, né? Pois é, e aí a partir daquele disco eu comecei a ouvir as músicas de Bob Marley, porque aquele disco praticamente todo, né, tocando o trabalho. Exatamente. E aí a partir daí, e eu até hoje, eu tenho 40 anos de idade e acredito que eu vou fazer 60, 70 com fé em Deus e vou continuar ouvindo porque são músicas que você não consegue enjoar, né? Existem artistas que são eternizados, né? E eu acho que no caso do Edson, trazendo para a realidade nossa aqui do Brasil e para o estilo, porque, como você falou, o Bob Marley, isso aí é talvez, né, uma concepção minha, né? De Bob Marley, ele apresentou o reggae para o mundo, mas cada um pegou e transformou do seu jeito, né? Então, como a gente estava falando sobre aquela mudança, né, do estilo do reggae, de Bob Marley para o reggae recôncavo. Exato, né? O livro, como eu lhe falei, ele traz essa ideia de dizer como é que foi concebido o reggae recôncavo, inclusive por esses personagens, né? E Edson chegou nesses 50 anos dele, que foi feito no ET, né? 2 anos atrás, 1 ano atrás, 2 anos, 2022. Pelo Pida, inclusive, a festa, né? Uhum. Paulo Pida. E ele levou o Nengo pro palco e fez. Quem criou o reggae recôncavo foi esse cara aqui. Foi um dia assim, emocionante e icônico, porque. E tá gravado, né? Uhum. Porque mostra ali o que esse livro traz aí, os dois, né? Nengo como um músico pesquisador, um músico excepcional, um baixista, guitarrista, né? Produtor musical. E Edson cancioneiro, o cara que tinha as canções. Então, o livro traz essa ideia de como foi concebido, né? E como a indústria se aproxima desses caras. Edson Gomes, mano, tem uma ideia a ser dita, né? É a indústria que vai até ele, não é ele que vai até a indústria. Ele tenta ir até a indústria nega. Depois de um tempo, a mesma indústria é que vai até ele e diz, pô, velho, você precisa ser gravado. A gente tem aqui pra você. Aí entra Cristóvão Rodrigues, que era o cara da Itapuã, FM, que endereçava, que era olheiro de Midani. Endereçava para as gravadoras. Sabia o que é que vendia, o que é que não vendia. Sabia o que podia ser vendido e não vendido. E Edson, rapaz, como todo artista, como o próprio Bob Marley, tem as iscas, né? A isca de Edson foi Samarina. Foi a primeira música que entrou. Não foi nem... Edson Gomes foi gravado por Sara Jane no disco História do Brasil. 2 canções. Inclusive o nome do disco dela é História do Brasil, uma música de Edson. E ela grava História do Brasil e Rastafari. Ai, 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 oi. Né? E nasceu lá na Jamaica, explodiu. E História do Brasil eu vou contar pra vocês, certa história do Brasil foi quando o Cabral descobriu esse país tropical. Um certo povo surgiu, vindo de certo lugar, forçado a trabalhar nesse imenso país, e era o Chicote lá. Ela grava isso e o disco dela sai pela EMI. Então Edson já é editado pela EMI, o nome dele já fica lá como compositor. Então Cristóvão já disse, pô, o cara já entrou, agora eu vou fazer ele chegar lá e gravar o dele. Que você vê que a arte funciona muito desse jeito, né? E foi Ari Gil que levou Edson lá na casa de Sara Jane para isso apresentar as canções. Então é toda uma história. Agora Cristóvão quis interferiu. E Edson ali com ele, aqui, jogo de xadrez, né? Cada defesa um ataque, cada ataque uma defesa, para não ceder tanto ao que o cara tava. Lógico que Edson muitas vezes não podia estar nem certo, como por exemplo, ele queria tirar Samarina e Malandrinha do disco. Eu sou um artista de ideia, vou ficar cantando música de amor. Aí Cristóvão fez, calma. Primeiro a gente vai vencer com essa daqui. Depois vem o resto das ideias. É que você falou de Samarina, mas Malandrinha também foi uma fusão. Não, né? E como falam, né? Na Bahia não se pode fazer nada que vem o tchu-tchu-tchu, né? Tchu-tchu-tchu. Qualquer um responde, né? Porque já está maculada no imaginário popular do povo baiano. E talvez do povo brasileiro, assim, de boa parte do Brasil. Porque Edson é conhecido no Brasil, né? Eu fiz essa pesquisa, eu vi que Edson não era conhecido no Rio de Janeiro, capital, assim, na Zona Sul.
nem na favela e nem no asfalto, como eles chamam lá, mas era em Niterói. Edson é bem conhecido em São Paulo. E aqui no Nordeste todo, né, até o norte do país, ele é muito bem conhecido. Tem gente me procurando aí na internet atrás do livro. Não é assim a expectativa que eu tinha em relação a esse público de Edson, que é um público enorme. É como eu falei, eu estou vendendo mais para leitores. Livro é para leitores e não para o público em geral. Tem sido assim. Eu espero que mude, né? Eu, na verdade, também, concomitantemente ao livro, eu estava fazendo um documentário. Eu não ia fazer essas entrevistas que eu fiz. Eu não fiz essas entrevistas que eu fiz simplesmente com o gravador. Eu ia com a equipe de vídeo. Eu tenho isso guardado, né? Inclusive editado, um videozinho já com teaser e tudo mais. E comecei a negociar com o Chico Kertz para a gente poder criar esse filme. Só que, pô, o Chico não entendeu a proposta, de alguma maneira não estava me dando, na época, um certo valor, assim, porque quem é reina na fila do pão, né? Tem essa resenha. Mas acabou não acontecendo com o Chico. Agora teve um publicitário aqui do condomínio que veio aqui comprar um livro também, ficou encantado com o livro e com a história, falou, vamos fazer e tal, aí foi prospectar um recurso aí, não conseguiu e tal, tá meio, o negócio tá meio devagar, mas assim, como eu te falei, eu tava fazendo um doc, para lançar um doc sobre Edson, um filme bacana mesmo, e foi isso que eu fiz. Eu tenho um Rangel que já partiu dando um depoimento fantástico, eu tenho o próprio Cristóvão Rodrigues dando um depoimento fantástico, né? As pessoas com quem eu estive, o Arigil, todos eles eu fiz vídeos com a equipe bacana, com enquadramento bacana, 4K e vamos embora, né? Falta realmente recurso para a gente poder, aí veio um livro antes, eu tive a condição de fazer, né? Essa editora aí de São Paulo me deu essa capa colorida, me deu 4 páginas coloridas aí dentro, que não é uma coisa, você vê que negócio de livro, né? A página ser branca é um outro valor, ter páginas coloridas é um outro valor, e eles me deram esse jogo para eu poder fechar com eles, mas estou comprando o livro na mão deles e revendendo para vocês no @reina_music no Instagram, que é onde tem meu trabalho musical também. Eu estou em todos os streams, né? Apple Music, YouTube, você procura Reina Reggae Clássico, que você vai achar o meu trabalho autoral lá. E é isso que eu vou aproveitar e deixar na descrição o link, né, pra galera acessar e ter acesso, né, que tem acesso ao livro. Me diga aí, René, e o que foi que o próprio Edson falou no seu livro? Ele já teve acesso? Rapaz, Edson foi um cara que me ajudou a fazer esse livro, né? E, na época da pesquisa e da dissertação. E eu com ele estava meio preocupado em relação à capa, porque tem a foto dele e tal. Aí coloquei ele nesse circuito e também como agradecimento, né? O cara que sempre me ajudou, faz show comigo, um cara desse tamanho, né? Faz show com os filhos e me bota nesse bolo de receber ele como artista convidado no meu show. E quando um cara desse vai para seu show, mano, tudo acontece. Eu também faço o máximo para não ter erro nenhum, para as coisas fluírem bem. Mas ele indo, Edson Gomes, pelo amor de Deus, né? Não tem erro. É gol, golaço de placa. Exato. E aí eu fui justamente por isso, não vou botar isso no circuito, porque me ajudou, ele me entregou um dossiê, né? Na verdade, um fã dele, muito antigo, um cara que contratou ele, até depois a gente, assim, recentemente, né? Isso aí já tem 10, 12 anos que o cara foi lá no interior e deu o dossiê a ele. Aí o cara depois se afastou assim e fez, olha, aqui para você não tá escrevendo. E o dossiê tá lá dentro com jornal, com foto, com muita coisa que eu usei aí, que ajudou a remontar, tava no dossiê. E eu também acrescentei, né, coisas dentro desse dossiê, tudo que eu ia pesquisando depois, eu fui colocando ali para dar Edson depois já com a coisa mais robusta, mais completa. Entendi. E aí o que acontece? Devido a isso, eu fui para agradecer a ele, disse, não, Edson, eu tava precisando de sua liberação para capa do livro. Tenho aqui, eu queria lançar na Flickr o livro, né, lá de Cachoeira, em novembro. Ficou apertado, né? Mas eu tava nessa agonia, não quero lançar na Flickr, pô, esse ano, Flickr e tal, vou lançar o livro lá, vai ser um acontecimento. Aí fiz uma conta burra assim com ele, a gente bebe lá num bar, né? Toma uma cerveja dia de terça e quinta lá. Aí eu fiz uma conta burra assim, disse, pô, isso aí, ó, vai dar isso aí pra você. Ele olhou assim pro número e fez, pô, René, que é isso aí? Eu falei, é livro mesmo, não é depois de conversa e tal. Aí depois, mano, eu fui descobrir que eu já tinha essa liberação. Ele já tinha assinado para mim, para o documentário, que no texto, eu não tinha lido direito o texto, que eu próprio escrevi sobre a liberação de imagem dele. Era para qualquer tipo de obra, para qualquer tipo de coisa que eu quisesse trabalhar. Já tinha dado essa autorização. Já tinha, e a editora estava me apertando. Eles não iam botar a capa dele, a cara dele na capa sem essa autorização. Então eu vou para os meus advogados aqui, os amigos, e pergunto, e aqui os caras, não, aí tá liberado. Depois mandei para os advogados da editora, os caras tá liberado. Aí eu digo, porra, eu vou lançar o livro. E ele já estava praticamente na gráfica, né? Tava faltando só esse start aí pra... Aí quando chegou,
que o livro foi sair, antes do livro sair, eu comecei a divulgar o livro, o Edson aí fez, botou no Instagram dele, não compre porque não tem minha autorização para comercializar. Porra, O que é uma informação... como assim? Eu não entendi. Não, Ele achou que não tinha autorizado? Não, para comercializar não, mas essa autorização não existe, né? Assim, juridicamente, eu posso escrever uma história sobre você e lançar. Sim, O STF já decidiu, e na própria Constituição fala sobre isso, só que tudo que está na dúvida na Constituição, o STF vem e encrava. Então, há 10 anos atrás, o STF já tinha decidido, por causa daquele lance de Roberto Carlos, Sei. né? Uma biografia, deu um problema, e o cara teve que reescrever. Porque como ele tinha escrito antes do STF bater o martelo, ele não pôde lançar aquela. Aquela ficou na estante. O cara escreveu outra e lançou, praticamente com a mesma... Lógico. Da outra, né? É. Mas já com foto, com tudo mais. Inclusive eu descobri que eu não precisava nem da autorização dele para a foto, eu preciso da dona da foto. E da dona da foto eu tenho autorização, que é uma artista chamada Marvel Araújo, também procure ela aí no Instagram. Essa foto minha aqui de dentro é do amigo que tem um estúdio em Cachoeira, Maestro Flávio. É a Tuff Gong. Tuff Gong era o estúdio Bob Marley. O cara tem um estúdio reggae lá, ele tem uma orquestra reggae. E ele tirou essa foto minha, ele sempre gosta que eu fale dos créditos. Aí a Marvel fez a foto de Edson, e no final tem outra foto dela aqui, que eu coloquei para fechar, né? Porque essa foto dele é como se ele estivesse na dúvida em relação... Não na dúvida, mas assim, o que é que tem nessa trajetória, entende? E no final aqui tem outra foto de Marvel Araújo, já mais contemplativa, né? Certo. Já mais contemplativa, mostrar para o seu público. Eu vou jogar, eu vou jogar na... ampliar aí, viu, galera? Ó, mágica. Isso. Vai na edição. Deixa eu te perguntar uma coisa, mas ele chegou a colocar isso no Instagram aqui. Não, mas quando ele colocou isso no Instagram, foi que eu vendi bastante livro, não tinha nem lançado. Na verdade, ele fez o inverso. Fez o comercial inverso, porque, primeiro, pelo alcance que Edson tem no próprio Instagram dele. Lógico. Depois, o próprio público dele. E o próprio público lá no comentário, internet, a gente sabe da loucura que é. O pessoal falou, gente, rapaz, o STF já decidiu, gente, aí começa aquela resenha. Aí eu quero. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Com a relação que você tem com o Edson, gerou algum mal-estar isso aí, não? Rapaz, de alguma maneira gera, porque foi uma coisa que eu fiz e ele achou que eu não deveria comercializar sem autorização dele, mas é uma coisa que não existe. Mas Edson é meu amigo, e um desentendimento entre amigos, normal. Qualquer que é normal, né? A gente vai ter amizade é muito maior do que problema, né? É, e eu continuo sendo amigo de Edson, continuo sendo bem recebido por ele. Eu não acho que fiz uma coisa ruim sem escondido, né? Você tá fazendo um negócio escondido. Pelo contrário, foi com a anuência dele. Agora, eu faria um negócio desse pra quê, se não pra comercializar, mano? Pelo amor de Deus, vou deixar um negócio desse na gaveta, uma pesquisa. Outra coisa, não é eu falando de mim mesmo, não é a coruja falando do toco, não. Mas é um livro muito bem feito, com esmero, de uma história que desde que a gente está conversando aqui, você vê que é um ciclo que se fecha em relação a essa minha ligação com Edson Gomes. Né, artística, musical, de amizade, de tudo, né? Edson faz parte da minha trajetória como pessoa, como negro, e isso, na verdade, eu fiz com o coração, assim, feliz, e ao mesmo tempo, já cheguei até a me emocionar por causa das coisas que são ditas aí. A mãe dele dá um depoimento fantástico aí. Eu tinha me afastado do livro, aí quando eu fui lançar o livro, eu fui reler essas entrevistas, que todas as afirmações que eu faço aí, ou tem uma matéria de jornal, ou tem uma entrevista de uma pessoa confirmando. Outras coisas eu deixei até de botar justamente por não ter a confirmação. Entendi. Né, nem de jornal, nem de alguém para dizer, não, isso aí aconteceu, não, isso aí não aconteceu. Então é um trabalho muito esmero, né, muita dedicação, e ao mesmo tempo tem a ver comigo, é orgânico, é verdade. Né, e tudo que é verdade tem força. Exato. Né, não é uma coisa... E assim, eu acho que com o livro, talvez um número, realmente para isso é um número pequeno, um livro não vai mudar minha vida. Né? Não vai ser o livro, a não ser que vire um best-seller, mas como eu lhe falei, os contratos das editoras não estão vindo desse jeito, eu estou comprando os livros, inclusive vendendo para comprar, né? Que é uma coisa que você vai fazendo, tipo um ciclo, né, de capital. Você compra, só para entender, ele produz... Eu compro na mão deles e revendo. Você compra o livro? Para revender. E essa primeira edição eu paguei, edição, eu paguei a revisão, eu pago o transporte de São Paulo para cá. Então ficou um pouco caro, né? No número real, assim, para eu revender. Eu estou pedindo R$90 no livro, né? E não vou falar aqui qual é a margem, porque não interessa, mas é muito pouco. Né? E eu, quando tinha feito a conta para ele, que eu não tinha contado com essas contas todas, né, de transporte e tudo mais, então foi até bom ele não aceitar, que uma hora dessa eu estava já falido, nem o livro mais ia conseguir
Entendeu? Porque se ele aceita, inclusive o número é pouco mesmo, real. Eu ia dar para ele 50% do lucro, sem contar com os custos. Depois que eu fui fazer realmente transporte, revisão, edição, esse bibi todo, e digo, meu Deus, eu ia passar para Edson mais do que 50% do lucro, aquele número que eu estava. E graças a Deus ele não aceitou, que ele também não precisa, né? Não é da necessidade dele. Mas aí aconteceu essa coisa, eu acho que isso vai melhorar. Eu acho que se vier a oportunidade de um filme, inclusive esse publicitário trouxe números em relação a isso, eu já deixaria ele mais tranquilo, porque um filme é outra situação. As pessoas assistem muito mais filme do que leem livros, né? E o próprio filme em si, eu acho que angaria fundos, até com o próprio poder público, para poder deixar isso mais à vontade. Existem algumas leis de incentivo, né, que podem colaborar com isso, né? Que não é fácil de se conseguir, mas que existe. Não, eu né? acho que existe uma que coisa, viabiliza coisa né? com essa, como a gente já falou. Existe a incompreensão da indústria, até hoje. Existe a falta de amizade dele com os outros artistas e de diálogo assim muito amplo. Ele já foi gravado por Elba, Chico César toca ele no show, Saulo gravou uma música dele, não sei se Claudinha gravou também, eu cheguei a colocar aí. Mas não é aquele cara que está aberto, vou participar com não sei quem, vou fazer com aquele, vou fazer com outro. Ele não faz assim. Né? Já me surpreendeu, já levei esse para tocar com Bate-Fundo no Pelourinho, que é uma banda de pagode. Falei para ele, pagode, ele vou. Quando ele disse que vai também, vai, eu vou, pronto, acabou. Não, fechou, não tem conversa. E vai, e faz, e acontece, e é incrível como acontece. É uma entidade, né? É uma entidade musical, o Edson Gomes. Esse dia no Bate-Fundo, quando ele foi fazer a participação, o Pelourinho se modifica, o público se modifica, a TV Bahia estava lá fazendo outra coisa, chegou para poder, acabou mostrando no outro dia que ele estava... É uma energia musical de alguém. A atmosfera toda. Com certeza, porque é a energia de alguém que, como você vê, tem uma verdade dele também para estar. Né? Não é à toa que ele está há 40 anos, 50 anos ou mais nessa coisa da música e sempre entregando tudo, né? Com uma banda fantástica. Agora o escritório dele está melhor do que nunca, está com o filho dele, Pedro. Tem feito muito mais shows. Os números melhoraram muito. Né? O menino novo, Pedro, é o mais novo, é o caçula dele. Transformou o escritório, né? Transformou as arestas que estavam precisando ser modificadas dentro da estrutura musical de Edson Gomes, e ele está vendendo muito mais e vendendo melhor agora do que antes. É porque, na verdade, independente também disso, a gente não pode deixar de entender que é também um mercado, né? Então, a gente precisa vender. Não adianta você produzir algo que você acredita e guardar só para si mesmo, né? É que eu tô falando que vende mais, né? É que o outro produtor que tinha, ele não vendia tanto como tá vendendo agora. Talvez a visão comercial, né? E a persuasão também em cima da... A vontade, exatamente. O fato de ser filho. Exato. Né? O cara que estava ali fazendo outra coisa e virou produtor, então ele já observava a necessidade do que precisava modificar dentro dessa estrutura. O próprio diálogo com prefeituras, com empresários, isso tudo melhora, né? De alguma forma. Edson é um cara que, assim, eu sei que entrevista eu nunca vou conseguir fazer com ele. Não pense assim, mas Edson é um cara que eu tinha vontade de conhecer ele pessoalmente. Não pense assim, porque de alguma maneira, como eu lhe falei, se for feito da maneira certa o contato, né, da maneira correta, né, talvez agora com esse nosso entreveiro fique difícil para eu arranjar uma coisa dessa para você. Mas, olhe... Não é nem isso. E também pelo que você disse que ele falou em relação ao BaiaCast, que ele ia lá e depois não ia mais em podcast nenhum. É porque, na verdade, qual a necessidade, né, de ficar dando entrevista? Nenhuma. Não tem nenhuma mais. Eu acho que, na verdade, agora 70 anos faz esse ano, Edson Gomes. Né? Ele já está contemplado em relação à própria arte. Inclusive, ele segue cantando, gosta de cantar, mas ele é um entreveiro que está ali de pessoas que dependem dessa máquina rodando, né? Os músicos, os roadies, né? A estrutura que está por trás dele, a família que está por trás dele, que ele sustenta boa parte da família. Então, 70 anos, mano, você cantando no mesmo nível, vocês veem que os artistas perdem a voz. Os artistas param de fazer, porque até o próprio físico, ele está cantando sentado agora, né? Obviamente, tem problemas de saúde e tal. Mas é um cara que continua aí no mercado. E quer não, assim, a gente sabe hoje a mídia, vamos dizer assim, a internet principalmente, as redes sociais, é um bando de urubu atrás de carniça, né? Então, assim, aquilo que dá errado,
é o que a galera pega pra dar engajamento. Com certeza. Teve aquela questão recente, acho que num show daquele Carlinhos Maia, aquele que é influenciador. Eu vi. Que teve uma situação de uma figura se aproximou dele ali, brincando, mas, pô, não sabia nem quem era. Acho que não deveria nem saber quem era Edson Gomes. Perceba, o palco é sagrado, mano. Exato. O palco pra Edson. Eu fiz com o Edson aqui, percebe, isso aqui que a galera tem uma ideia errada do negócio. Ano passado, Edson, aquele publicitário amigo meu que é seu fã, vai fazer aniversário, me pediu para lhe perguntar se você não quer fazer esse show Reina Convida ao Rei comigo no aniversário do cara. Edson fez, eu vou. E chegou lá e foi. E fez um grande show. No final o cara fez, Reina, posso subir para cantar? Edson virou para mim, se ele subir eu desço. E é muito assim, porque é sagrado o palco do cara. O cara vai estar no palco aniversariante cantando coisa que o cara não sabe nem cantar, afinado, eu tô dizendo, né? Então é o cara querendo fazer também talvez uma mídia ali em cima. Exato. Sabe? Então ele pega a pessoa, acho que é um anãozinha que encosta nele, chega e dá uma afastadinha assim. É um anão que se traveste de mulher e aí foi brincar ali. Porque na verdade ele já é midiático com isso, com essa brincadeira de se travestir de mulher e tal. Ele começou a fazer sucesso, ele era frentista de um posto e começou a fazer sucesso dançando e tal. E aí chegou, só que assim, chegou numa brincadeira, numa situação em que talvez não se programaram antes. Por quem é Edson Gomes? Olha o que eu lhe falo. Dentro de um show de Edson Gomes é legal fazer isso. E outra coisa, se pedissem a permissão, não iam ter também. Então é porque o palco, para o nível de artista que Edson é, e acho que as pessoas deveriam respeitar isso, é sagrado, bicho. E ele nem foi deselegante, ele nem distratou. Ele só, tipo, pô... desça, não é seu lugar aqui. Não é pra brincar. E outra coisa, a música e aí tentaram cancelar ele por conta disso, né? Com certeza. Tentaram isso aí cancelar, é a internet. Exatamente. É uma bola no pênalti pra tentar cancelar qualquer um. Exatamente. Né? Deslizou, a internet vai lhe crucificar. Aí a gente remete a essa outra situação que você falou. O Edson Gomes já tem 70 anos de idade, já... Vai fazer agora, vai completar 70 anos, tá com 69, né? Já alcançou um know-how musical, né, dentro um respeito. Com o respeito que ele tem no meio musical, no meio fonográfico. Então, velho, ele não tem necessidade de estar se expondo e correndo, inclusive, risco de ser cancelado muitas vezes por uma coisa que não teve nem necessidade de se gerar um cancelamento. Apesar de que eu sou contra qualquer cancelamento, mas... Entendeu? Não tinha nem necessidade de se gerar uma polêmica em cima daquilo. Isso aí, como eu falei, é próprio da internet, da rede social. Eu estava até assistindo uma série que fala sobre questão de rede social hoje em dia, que outras gerações não tiveram rede social para poder estar tanto se informando como jogando suas frustrações. Exato. Né? E o quanto tem de frustração nesse negócio. Muito. Né? O quanto tem de frustração. Eu acho que até o próprio post dele que ele botou lá não permite comercialização. Aí alguém botou lá embaixo, pô, bicho, mas isso não existe, o STF já decidiu. Então, de alguma maneira, frustra também a própria postagem. Postagem é um negócio muito arriscado, né? É uma coisa muito arriscada. A rede social é muito arriscada. E assim, eu acho que as pessoas estão ali mais para destruir do que para construir. Principalmente para quem tem alguma coisa, certo? Às vezes você faz um comentário, eu até deixei de fazer, você faz um comentário e as pessoas não entendem, puxam para outro tipo de situação, a interpretação vai para lá, para longe, enquanto você só quis dizer o que você viu, o que você assistiu. Eu também tenho tido muito cuidado em relação a isso, porque não leva a nada. Eu adotei, né, porque depois que eu comecei a trabalhar com internet, eu adotei a seguinte estratégia. Os comentários positivos eu respondo, eu interajo. Aqueles que são haters, né, eu simplesmente ignoro, eu não respondo. Mas também não apago, porque eu acho que o espaço, eu sou muito a favor da liberdade, então eu não apago os comentários. Eu acho que o hater, inclusive, ele fica naquela expectativa de você dar uma escorregada para ele ler. Não, você responde, ele vem com um negócio exatamente. maior ainda, né? Exatamente. É muito louco isso. Eu não perco meu tempo com isso. É muito louco isso. Mas como eu estava lhe falando, o Edson é um cara que eu tenho vontade de conhecer mesmo, assim. Porque, pra assim, mim, como referência de músico, de reggae, de um cara que eu já ouvi muitas... na minha adolescência eu ouvi muitas músicas dele e percebo de muitas bandas de reggae que vieram após Edson. Também você, musicalmente ouvindo, você percebe a influência que tem, né, o reggae do Recôncavo. Então, assim, é um cara que eu tinha vontade de conhecer. Na entrevista, se rolasse, ótimo, mas se não rolasse também estava ótimo. Só em conhecer, bater uma foto, acho que já estava feliz já. Porque é um cara realmente que eu admiro muito. Eu admiro o Edson, e assim eu coloco aí, né? O fã
o músico dele, o artista que recebe ele no palco, o amigo, são personagens diferentes num mesmo personagem que sou eu. Que já convivi, que sei, que conheço, que sei como é, que faz, como não faz, que já consegui levar ele pro palco comigo algumas vezes, que fiz parte da Cão de Raça durante um fim de semana, ensaiei mais dias do que... Fiz a República de 2018. Foi uma experiência fantástica, bicho. Tocamos para 40 mil pessoas. Edson Gomes na República é realmente um negócio de louco. Nesse ano, teve um cara que subiu no palco. Aí a produção foi em cima do cara, pá. Edson aí fez, o cara subiu, já fez, Edson, posso dar uma canja? Aí a produção veio para abafar o cara sem saber. Tá no YouTube, a galera quiser ver isso aí, 2018. Aí vão querer levar o cara para fora. E você fez, não, pera aí, deixa o cara aí. Aí o cara, antes de dar a virada pro refrão ou para começar a música, eles queriam um mundo só de azul, que é sangue azul, né? Uhum. O cara entra e Edson, calma. Pro cara que subiu para pedir a canja. Aí na hora que o baterista dá a virada, ele agora, o cara começa a cantar, e a República aí, mano. E eu achei impressionante isso, pô. Né? A produção quis jogar o cara lá pra fora, eu falei, não, deixa o cara aí, que o cara pediu na manha. Quer dizer, o cara pode ter subido até fora de qualquer controle de situação, mas chegou lá e disse, posso dar uma canja? Na manha. Entendeu? Então, pô, bicho, eu acho que compreendeu o artista. O que falta em relação ao reggae também é isso. O reggae, ele tem um preconceito em cima dele enorme. Em relação a tudo, até o próprio Edson Gomes sofre com isso, com o contrato, né, de poder público, principalmente os grandes aqui, Salvador e governo do Estado. Governo do Estado, o PT cresceu em cima da música de Edson Gomes. Em todas as manifestações operárias do Brasil não, da Bahia, de qualquer classe, você vê as músicas, vamos amigo Lute, vamos amigo Lute. Foi usado isso aí durante muito tempo. Exato. E aí os caras chegam no poder e não contratam o Edson Gomes na hora que tem as festas, contratam outro tipo de artista. Isso aí não é inexplicável, eu falei isso na Metrópole, né? Aí agora também Edson foi contratado no Carnaval, não foi nem foi um show que ele tem com o Isaac. Aí a produção não cercou ele de informações, ele chegou lá no Carnaval e não tô aqui fazendo participação, só que os caras tinham feito um contrato como se ele tivesse realmente sido contratado. Sim. E aí ele teve que se retratar. Então é preciso ter esse equilíbrio. E tem uma assessoria boa também, né? Porque ele se deu mal nessa última aí, eu achei, né? Como amigo. Eu não tô tão perto. Mas eu vou lá porque, na verdade, mano, eu tive um problema de saúde. Eu tive um infarto tem 180 dias. Né? Porra. Foi uma trombose. Eu tive um pico de pressão no começo do ano passado. Não é interessante o público saber isso e tal, mas... E aí eu tô me recuperando e não tô indo lá porque a galera bebe, eu fico com vontade de beber, né? Então não tô indo lá, viu, Edson? Eu não tô indo lá por causa disso, né? Porque a gente tá afastado, nada disso não tem briga, não tem zanga, não tem nada. Mas eu gosto da cerveja e ficar ali, no sacrifício, né? Sem tomar aquela gelada, aí você procura a zero não tem gosto de nada, é melhor não ir. É verdade. Entendeu? Mas tudo passado, tô aqui recuperado, vamos embora. E, inclusive, acho que Deus me deu essa oportunidade de lançar esse trabalho que para mim me contempla, fecha um ciclo que você está vendo que aconteceu de tanta coisa, de fã, de amigo, de músico, de artista que recebe ele no palco e agora de escritor sobre essa trajetória. Então para mim, organicamente, é uma verdade, eu estou com 49 anos, é uma coisa que me dá muito orgulho, né, de ter feito, de ter realizado e de estar entregando um produto, meu mano, mostrar aqui para a galera aqui, licença aqui, tá entregando esse tipo de produto aqui, ó. É um produto muito bem feito, é um produto que tem me dado orgulho por isso, porque eu entrego ao público de Edson uma coisa realmente bacana sobre a vida dele e o produto em si, né? Um produto, o fetichismo em cima do produto, a coisa do produto está sendo bem feita, uma capa envernizada, uma foto bonita. Esse livro já foi para Londres, esse livro já foi para Buenos Aires, né? Assim, organicamente na internet mesmo e no @reina_music é onde você entra em contato comigo e eu mando para o correio. R$90 é o livro e R$15 é o correio para todo o Brasil. Um livro, 15 conto. 2 livros, R$17 pelo correio. E vamos embora. Pronto. Eu ia falar isso pra gente finalizar, sem falar como é que vai pra galera adquirir. Mas você já falou aí, vou largar o link aí, viu, galera? Certo? E eu queria lhe agradecer, irmão, por a gente ter batido esse papo aqui. Eu que lhe agradeço. Que a gente se encontre outras vezes pra falar mais também. Entendeu? Quando eu voltar a tomar gelada vai ser mais fácil. Pronto. E quando eu conseguir retornar ao vivo, que eu ainda tô parado com ao vivo, né? A gente marcar um
Você ir lá em Cachoeira também, de alguma maneira eu falo com o Edson antecipadamente que a gente vai receber um novo amigo, Falcão, de tá ali em feira do lado. Pertinho. Falcão veio tomar uma gelada com a gente hoje, o cara tem um podcast. Ali, Cachoeira, já passei muito Cachoeira ali, Cachoeira de São Félix. E me impressiona muito que às vezes eu passo pela 101, né? Por cima, aí você olha lá embaixo. É bonito, né? Cachoeira, São Félix, se vê bonito. E você olha do outro lado, aquele paredão que é a Pedra do Cavalo, né? E eu fico imaginando, gente, eu acho que eu morreria de medo. Que uma loucura da minha cabeça, eu fico morrendo de medo. Rapaz, a Barra tem uma história que ela terminaram ela em 87, inclusive Edson. Desculpa, eu falo aí, que ele teve uma oportunidade, ele tocava no Hotel Colombo. Inclusive aqui no final, no resumo do livro, eu falei isso, do Hotel Colombo para Iemai. Né? Era um hotel que tinha ali, ele tocava dia de sábado de noite e domingo de manhã. Olha que resenha. E enchia da galera da região. E tinha uma galera que trabalhava na Pedra do Cavalo, que era do Brasil, tal e tal. Então, também ajudou ele a formar, né? Aí a TV Aratu, que retransmitia a Rede Globo na época, não sei se já era TV Bahia, acho que já era TV Bahia, que é 85. Vai lá e Edson dá uma entrevista. Pô, naquela época, você conseguir dar uma entrevista e sair no jornal falando ali de uma coisa que ele fazia, voz e violão, né? E ele já tocava as músicas dele. Isso que é interessante, né? Ele virou pra mim e disse, rapaz, não deu tempo de eu tocar muito a música dos outros, de eu aprender a fazer a música dos outros, que eu já tava com as minhas músicas já, e a galera dizia, não, faz a sua, né? Malandrinha, A Sombra da Noite. Então isso tudo ali foi uma formação. Depois ele vem pra aqui, pra Salvador com o Nengo, aí já vem fazer uns outros projetos pelo estado e tudo mais, até chegar na gravação desse disco. Agora, antes disso, ele passa um perrengue lá em 86, dificílimo. Tá no livro. Então guarde, não e a galera vai ler aí. Quer saber? Leia, compra o livro. E aí vai ter uma compreensão do artista, né? Porque só julgar de fora, sem saber o que o cara viveu, é muito fácil. Irmão, brigadão. Obrigado a você. Tamo junto. Grande abraço. Você falou até de Nego, eu ia mandar um abraço pra Nego. O Nego, eu tô devendo uma visita a ele lá na igreja, na Bola de Neve. O Nego já esteve comigo já no Prosa. É um cara também sensacional, sou fãzão de Nego. Eu também sou. Foi o cara que me deu a primeira Bíblia. Assim, ele é evangelizador, né? Exato. É um cara que sempre tá chamando pra Jesus. Jesus é uma coisa boa, né? Assim, Isso que eu achava interessante, eu achava que Nego era tipo um evangélico recente, né? Porque tem muitos, isso tem ocorrido muito, né? Alguns artistas que estão se convertendo de maneira recente. Não, o Nego é evangélico desde 94, se eu não me engano. Agora, quem traz o evangelho e essa coisa do reggae cristão tá aí no livro Edson Gomes. É ele que leva pro grupo essa situação. O Nego, na verdade, ele vem desse negócio de Edson. Trabalhava numa fábrica de papel lá no Tororó, em Cachoeira. E ele achou no lixo aquela bibliazinha que tem só o Novo Testamento. Começou a ler dali e tal. E quando ele vai conviver com esses caras, ele, não, Jesus, pá, please aí, pô. E o reggae recôncavo é cristão, né? Não é errado. Beleza. Velhão, brigadão. Galera, vou encerrar aqui. Mais uma vez, obrigado. A única coisa que eu peço pra vocês, se inscrevam no canal, tá? Porque eu não peço nada. É a única... Chegou visita aí, não foi? Chegou. Galera, é o seguinte, é assim mesmo, vocês sabem como é que é o Prosa. O Prosa aqui, até o gatinho que tava aqui, eu até falei com o Renan, que eu falei, mas não precisa tirar, né? Botou uma ração ali pro gatinho e parar, mas podia até ter participado da entrevista também. Peço pra vocês aí, se inscrevam no canal, tá? É a única coisa que eu peço pra vocês, porque é de graça, não vai cair, ali, se não se inscrever, o dedo cai. Então, falou pra vocês, se inscrevam no canal, curte, compartilha, aí fiquem ligados que logo vai ter também os cortes aí rolando aí na entrevista, beleza? Então, tamo junto, fui!